Esse é o Jesus. Esse é o sumo sacerdote. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que veio e deixou toda a tua glória para nos servir, para ser servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para nos ensinar como devemos servir uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Amém. Todos encontraram? Mateus capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre uma parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo, pois está escrito: Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é tremendo, amados, porque quando menos nós esperamos, Deus, Ele vem e fala com a gente de uma forma que nos impacta, de uma forma que nos traz reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas condutas, sobre o nosso ser interior. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele está dentro de ti. Sim ou não? Glória a Deus por isso, amados. O Espírito Santo habita dentro de nós e Ele nos traz essa consciência dessa verdade. Mas eu quero dizer com essa passagem, amados, algo que Deus tem falado, Deus tem mostrado, e Deus tem falado muito isso comigo. Que todos os filhos de Deus, eles são tentados. Todos aqueles que são de Deus, eles são, de uma certa forma, tentados e testados por Deus. Amém? A palavra do Senhor diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de ti, Ele levou Jesus a um lugar para que Ele fosse testado. Mas muitos vão dizer e vão falar: pastor, mas Jesus é Jesus. Mas como eu disse para vocês, Ele deixou toda a glória, Ele deixou toda a honra e veio nos servir. Mas como que Jesus poderia deixar toda a sua glória? Como que Jesus poderia vir nos servir? Deixando toda a sua natureza celestial e se tornando homem como eu e como vocês, se tornando humano. Essa é a virtude de Jesus
em relação a nós foi que Ele se tornou carne igual a nós. Foi que Ele se fez carne igual a nós. Foi que Ele desejou, sentiu e gostou e queria e desejava e ansiava e sofria e chorava pelas mesmas coisas que eu e você. Amém? Jesus, Ele se fez igual, para que nós tivéssemos parte no seu reino. Ele se fez igual a nós. Ele se fez irmão, diz a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois, durante não. A Bíblia não fala que é durante. Foi depois de 40 dias de jejum e oração. Foi durante esses 40 dias de jejum e oração que Ele ficou em consagração, em santificação. Foi durante esses 40 dias de jejum e oração que Ele ficava em comunhão ali sem ninguém interrompê-lo. Imagina você estar num lugar onde ninguém, absolutamente ninguém vai te interromper, e você vai ter que falar com uma única pessoa, Jesus, sem que ninguém possa te interromper, sem que nada ao seu redor venha te distrair. Mas você está falando de Jesus, pastor. Jesus ficou 40 dias, mas é Jesus. Mas aqui Ele já era carne. Ele estava nos ensinando algo. Olha, eu estou fazendo algo que vocês também podem fazer. Eu estou vencendo algo que vocês também têm. O mesmo Espírito que habita em mim, que me levou até o deserto, está dentro de vocês para levar vocês, como me levou, rumo à vitória. Em mim, Jesus está falando. A vitória está nele. Lá na cruz foi dado o grito da vitória. Lá na cruz, o seu passado está crucificado. O amanhã, o ontem que passou, o sábado, já está crucificado na cruz. Ele já não existe mais para você. O amanhã ele é ilusório. O hoje, Deus aguarda de mim e de você para que nós demos resposta para Ele, porque Ele tem uma grande expectativa que nós venhamos fazer tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. O nosso dia a dia é um dia a qual nós caminhamos no Espírito, amém? A qual nós buscamos caminhar no Espírito, a qual nós buscamos a comunhão com Deus a cada segundo, a cada momento do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Ele está ali dentro de nós, esperando que nós, diante de toda a adversidade, diante de todas as circunstâncias, nós venhamos dar as respostas que Deus espera de nós. Você tem dado respostas a Deus? Então essa é a grande virtude de você andar no Espírito. Essa é a grande questão de você ser cristão, é você dar respostas a Deus. Mas saiba de uma coisa: você interfere no agora juntamente com Deus. Ele espera que você colabore com Ele. Ele espera que você anele para as coisas maravilhosas que Ele tem ao teu e ao meu respeito. Porque bem pensamentos Ele tem ao vosso respeito, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Abram lá comigo em Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, versículo 17 e 18. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Hebreus 2, 17 e 18 encontraram? Amém? A palavra diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus
mãos, para tornar um sumo sacerdote misericordioso, fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo, nós, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, aquilo que ele foi tentado, aquilo que ele sendo tentado e padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quantos são tentados? Todos os dias. Então aquilo que Jesus sofreu é o que lhe dá autoridade e poder para que ele venha nos socorrer, porque ele se fez igual a mim e a ti, porque ele deixou toda a sua natureza gloriosa para se fazer carne, para interceder por nós, pelo que convinha que em tudo ele fosse feito semelhante a seus irmãos. Em tudo, a Bíblia está falando que Jesus em tudo foi feito semelhante a nós. Quantos irmãos eu tenho aqui nessa noite? Amém? Ele é nosso irmão. Em tudo ele foi feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote. Sabe por quê, querido? No Velho Testamento, o sumo sacerdote ele fazia o sacrifício por ele e pelo povo. Jesus ele fez um sacrifício por todos nós e nos deu livre acesso ao Pai, ao trono da glória. Ele nos deu livre acesso para que nós chegássemos confiante diante desse trono de graça. Olha que amor imensurável é esse de Jesus, que ele ali nos 40 dias sofreu, porque ali ele sabia que estava um prenúncio do que viria para ele enfrentar na cruz, por amor a ti e a mim. Aleluia. Vai um pouquinho mais à frente aí em Hebreus capítulo 4. Procurando aí, que eu ainda vou ler aqui Hebreus 2,17. Pelo que convinha que tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote, qual é a característica desse sumo sacerdote? Misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 4, versículo 15 e 16, amém? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas lá em Hebreus 2 diz que ele se tornou sumo sacerdote misericordioso e fiel, que faz propiação pelos nossos pecados. Mas aqui diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Chegamos, pois, confiante ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O momento é hoje, o momento é o agora. O ontem já passou, o amanhã pertence a Deus. O momento oportuno é agora, é nesse momento, é aqui onde você está. Esse é o momento oportuno do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, começar a fazer verdadeiramente filhos avivados, começar a fazer verdadeiramente filhos que andam na sua palavra, porque Ele é seu sumo sacerdote. Você não precisa de um guru cristão para você ficar andando. O único que é o sumo sacerdote da igreja de Jesus é Ele mesmo, não há outro. E que eu e nenhum outro que venha subir aqui venha tomar o lugar que é de Cristo. Aleluia. Que antes Ele venha me humilhar, esmiuçar os meus ossos e a minha carne, para que eu obedeça. Aleluia. Obrigado, Jesus. A igreja de Cristo, ela está perdida, porque ela não vê Jesus como sumo sacerdote. Ela corre atrás do profeta, ela corre atrás do apóstolo, ela corre atrás do pastor, ela corre atrás desse, ela corre atrás daquele. Sabe, queridos, quando eu era criança,
Minha mãe me levava para ser benzido. Era o que ela entendia. E hoje o cristão, ele corre atrás desses para ser benzido. Jesus é o seu sumo sacerdote. Jesus é o que te dá livre acesso ao Pai. Jesus rasgou o véu e Ele não vai permitir para você, para mim e para ninguém que o tem como o Senhor da sua vida impedir de você chegar ao trono dessa graça, impedir de você chegar a essa misericórdia, impedir de você chegar ao amor do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é o momento oportuno, igreja. A cada manhã que você acorda, que você desperta, essa misericórdia se renova sobre a sua vida. A cada manhã que você desperta, há uma nova oportunidade de você dar novas respostas para Deus. Há uma nova oportunidade de você ser a bênção para aquele irmão que está precisando. Há nova oportunidade de você ser o canal de esperança de pessoas que estão vivendo desesperançadas. Porque tudo que você tem passado é para que você venha glorificar o nome dele, levando outros ao encontro dele. Aleluia. Tudo que você tem sofrido é para te promover, é para te crescer, é para te formar como mulher, como homem e mulher que ama verdadeiramente a Cristo. Porque a esperança de glória do Espírito Santo que habita dentro de você, ela pode transformar esse mundo. Ela pode transformar a sua vida. Ela pode transformar a sua esposa, o seu esposo. Ela pode transformar os seus filhos. Ela pode transformar você. Mas não somente você, ela pode transformar a vida de muitos. Você pode ser um agente transformador se você seguir esse sumo sacerdote. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 3 diz assim: chegando então, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu vejo muitas pessoas correndo atrás desse, daquele, e correndo atrás do eis que eu te digo. Mas eis que eu te digo para você, o maior valor está quando você diz: está escrito. Essa é a maior revelação para a sua vida, é esse livro aqui. Porque saber do meu passado eu já sei de cor e salteado. Saber sobre mim mesmo eu já sei de cor e salteado. Isso aí eu já sei. Olha, vamos em tal lugar, vai ter o raio-x de Deus. Não estou com nenhum osso quebrado, irmão. Não, mas o cara chama você pelo RG, é a coisa mais fácil do mundo. Você entra na internet, você acha tudo as informações. Eu vou pregar na igreja de fulano de tal. Deixa eu procurar o Facebook dele. Deixa eu ver quem que é os membros dele. Aí eu começo a vasculhar. Aí eu começo a procurar as pessoas que são mais próximas dele ali na rede social. E aí eu começo a vasculhar a informação dela. Chega aqui e começa a chama pelo número da tua casa. Como muita gente já falou, pela placa do teu carro. Quantas pessoas tiram foto com o seu carro e colocam no Facebook, gente? E aí você está todo fragilizado. Você está todo fragilizado porque você não está fundamentado na palavra. Você fica andando capenga com muletas de versículos que você por acaso gravou na sua mente. Aí essa pessoa vem e fala isso para você, você fica impressionado. Isso não me impressiona mais. Já me impressionou quando eu era menino na fé. Isso não me impressiona mais. Eu não fico impressionado com essas coisas. Nossa, mas tem um cara ali, olha, o cara fala isso, o cara fala aquilo, a mulher fala isso. Olha, ela revelou tudo, falou tudinho, pastor, do meu passado. E o que mudou? E o que transformou? E vida com Deus? E jejum, e oração? E busca do Espírito Santo? E comunhão com Deus? E comunhão com seus irmãos? E testemunho de vida? E evangelho vivido? Cadê? Cadê? Eu quero ver quando vem uma pessoa cometida de uma grande tribulação na sua vida, se ela não estiver pautada na palavra, como Jesus estava aqui, ela não ia suportar os 40 dias e as 40 noites.
porque a pessoa não consegue às vezes jejuar nem um dia, a pessoa não consegue tirar nem meia hora para orar. Então Jesus, ele disse: está escrito. Jesus poderia ter falado: eu fiz a campanha tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele chegou para o diabo e ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Por que o povo perece? Perece por falta de conhecimento. Porque o povo se impressiona com essas coisas. Se impressiona porque a nossa cultura, a cultura do nosso país, ela é uma cultura mística. Ela é uma cultura onde você é impressionado pelos gurus que tem, de todas as religiões, pelas coisas mirabolantes que eles fazem. E aí o seu psique está condicionado, a sua mente está condicionada para que você caia e fique impressionado com essas coisas. Tempo atrás eu recebi um vídeo tão chulo, sabe, que eu olhei o vídeo, eu não me indignei com as pessoas que estavam fazendo, eu me indignei com o povo que estava impressionado, fazendo como se o cara estivesse tirando um tumor de dentro dele. Quem já viu um coração de boi aqui? Um coração de porco? O coração de porco, ele é muito parecido com o coração humano. Quem faz medicina e vai trabalhar com o coração, ele começa estudando o coração do porco, porque a anatomia é muito parecida. Aí o cara abre a camisa, o outro fica esfregando e de repente cai dentro de uma bacia do coração. Ah, faz um favor, né? E o povo dando glória a Deus e gritando e não sei o quê. Eu já vi o Chris Angel nos Estados Unidos faz truque muito melhor, que impressiona muito mais. Em Deuteronômio 8:3, abram comigo, por favor. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí as pessoas, elas acreditam porque a pessoa fala: ai, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém, ai, eu amo a igreja, blá blá blá. E a pessoa acha que porque a pessoa fala o jargão do gueto gospel, ela é uma sumidade e ela virou boca de Deus. Boca de Deus é a palavra revelada para você. Boca de Deus, ela é a palavra gravada nas tábuas do seu coração. Isso é boca de Deus. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, para que nem tu nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Isso é o que saiu da boca de Deus. Isso é o que saiu para a sua vida e para a minha vida. Qualquer pessoa que entregar uma palavra para você, que for contra a palavra de Deus, você deve questioná-la. A única pessoa que é inquestionável dentro de uma igreja se chama Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém é sumidade em nada. O único que é sumidade, que é sumo sacerdote, é Cristo. E se o que a pessoa te disse não condiz com a palavra, não condiz com a fé, não condiz com o que Jesus ensina, foge, que é laço do diabo, como muitos gostam de dizer por aí. Então no versículo 5 do capítulo 4 de Mateus diz: então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. Na minha versão diz: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ou seja, as pessoas nos dias de hoje, elas querem ser exaltadas. Dentro da igreja, eu vejo muitas pessoas fazendo propaganda de si mesmo, se autopromovendo em nome de Jesus. E você vê que o diabo, ele faz isso, ele leva Jesus a um lugar muito alto, ele coloca Jesus no pináculo do templo. O perigo não é quando você é humilhado, quando você é afrontado. O perigo não é quando as pessoas estão te batendo. O perigo não é quando você está sendo castigado, e quando você olha para um lado e você olha para o outro, e você só tem que olhar para cima e falar: Deus, cadê o Senhor? O que está acontecendo, Pai? O problema não é esse. O problema é quando vem os elogios.
O problema é quando vem os elogios. Porque quando você está sendo afrontado, a primeira coisa que você faz é dobrar o joelho e se humilhar. Verdade ou não é? Verdade ou não é, igreja? Mas quando tudo vai bem? Mas quando tudo está melhorando? Quando eu sou elogiado, as pessoas estão querendo me colocar no pináculo do templo. As pessoas estão querendo me colocar no lugar mais alto do que Jesus foi colocado. As pessoas estão querendo colocar eu ou você à frente de Jesus. E essa palavra eu hoje, ela é muito dita dentro da igreja. Eu. E Jesus pouco. Se sobrar tempo, depois que eu falar de eu falo de Jesus. Mas primeiro eu. Então Jesus foi colocado no pináculo do templo, ele foi levado. E quando eu olho isso, eu vejo pessoas sendo levadas e colocadas nos lugares mais altos da igreja, nos cargos mais altos, almejando coisas grandes dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa instituição, eu estou falando da instituição do fulano, eu estou falando no contexto geral, num todo. Estou falando do povo todo de Deus. As pessoas querem ser levantadas, querem ser reconhecidas, querem ter fama, querem ter destaque. Esses tempos atrás nós fomos chamados, porque nós temos nos reunido com alguns irmãos que têm se mostrado e nós temos visto Cristo e temos visto a verdade da palavra na vida deles. De alguns pastores a qual nós estamos nos reunindo para trocarmos experiências. E teve alguns que chegaram até nós e falaram assim: nossa, existe vida fora do gueto gospel? Eu achei que eu era um ET, que eu estava sozinho. E nós fomos chamados de um grupo sem expressão, de igrejas sem expressão, de igrejas que não têm destaque e não têm influência na cidade. Realmente eu não quero ter nenhum destaque. Realmente eu não quero ter nenhuma influência, querido. Porque toda honra, toda glória a Ele. Ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. Então que a cruz seja o destaque sobre a cidade de Ribeirão Preto. E que venha diminuir a minha vida. E que venha diminuir a igreja, a instituição, a comunidade do reino. Mas que Cristo seja representado. E que essa instituição esteja em seu favor, em favor do Evangelho e daqueles que necessitam da verdade de Deus. Amém. Porque nós não queremos mesmo. Pode ficar para você, querido. Você quer o destaque? Pode ficar para você. Você que falou que a gente é uma igreja sem expressão. Realmente somos sem expressão nenhuma. Não fazemos conchavo com político em Ribeirão Preto. Não nos vendemos, não vendemos o púlpito da igreja para levantar voto para ninguém. Não fazemos isso. Se você faz, quer destaque, você quer chácara para ganhar dos vereadores da cidade, à vontade. Nossa. Quer terreno para construir a sua igreja? Vai com Deus. Feche contrato com Mamon. Nós tiramos do nosso bolso, amado. Muitas vezes para manter essa porta aberta. Muitas vezes. Não estou falando isso para constranger ninguém, porque eu sei que vocês também tiram de vocês. Eu sei o sacrifício que essa igreja e a igreja vocês fazem para manter essa porta aberta. Nós não queremos ter expressão. Não nossa. Nós queremos expressar Cristo. Vocês expressam vocês que são grandes na igreja em Ribeirão Preto. Vocês expressam a cara de vocês, ao ponto de vocês falar para a igreja quando está completando aniversário e dizer: obrigado por vocês acreditarem no meu evangelho. Não é o evangelho de Cristo que vocês pregam, é o evangelho pessoal de vocês. E esse evangelho conduz o povo de barriga cheia ao inferno. Ricos e abastados caminhando para o inferno e não para a cruz de Cristo. Continue sendo destaque, dizendo que está fazendo viagem, que está evangelizando, vai no hospital, bate foto de frente do hospital porque foi visitar o enfermo
e coloca no Facebook, fazendo um ID, visitar o irmão que está no hospital, coloca a foto que está viajando para o Rio de Janeiro, estou fazendo um ID, coloca a foto que está em Miami, coloca a foto que está na Itália, coloca a foto que está em Portugal, comendo lagosta, comendo isso, quando eu sei que tem pessoas na sua igreja que não tem uma cesta básica dentro de casa. E você fala que está pagando o preço. Pagar o preço em Paris é fácil. Falar que é militante do PT, que defende o esquerdismo, o comunismo no país, o socialismo, morando em França, como o seu Chico Buarque faz, tomando Xandão, é fácil. Eu quero ver morar no Nordeste, eu quero ver morar nas favelas em Ribeirão Preto, postar foto que está indo para a África, quando a África é aqui. Porque dá destaque, é mais bonito falar que vai para fora. Chama mais atenção, angaria mais recursos quando você fala que vai para a África. Eu não sou contra aí, mas a pessoa não evangeliza nem o bairro dela, nem o vizinho. Se alguém bate na porta dela e fala, pastor, eu precisava de uma cesta básica, ele manda você ir trabalhar. Se você falar, pastor, eu não consegui emprego, ele fala para você, mas se você sair cedo e começar a catar latinha em papelão, chegar no final do dia você tem comida. Eu vou orar por você. Ele não quer oração, ele quer uma ação sua. Ele precisa que a igreja age, porque quem tem fome tem pressa. Quem tem necessidade tem pressa e não tem nem força para orar. O perigo, querido, é quando você está sendo humilhado. É quando as pessoas vêm com tapinha nas suas costas. Você é bom. Você prega pra caramba, olha, nossa, uma unção, pastor. Cuidado. Nossa, mas você está no espírito, irmão. Nossa, eu vejo você buscando tanto na igreja. Cuidado. E quando o diabo levou Jesus no pináculo do templo, ele queria mostrar para Jesus: você pode ser grande. Versículo 6 de Mateus 4 diz: disse-lhe Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha que coisa maravilhosa, mano. O diabo, ele é muito esperto, ele é muito astuto, ele é muito sagaz. E as pessoas que te elogiam, elas te dizem até palavras de Deus. Elas falam a mesma coisa que o diabo. Não liga não, irmão. Esquenta não. Aos seus anjos o Senhor dará ordens ao teu respeito. Olha como é pessoal. Olha como existe coisa mais pessoal que isso. Ele está falando para Jesus: aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, Jesus, ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece ou em alguma pedra. Eu te falo para você, querido, tem pessoas que te elogiam que são pedra de tropeço. Tem pessoas que te exaltam porque são pedra de tropeço. Mantenha-se humilde. Humildade não é ser pobre. Conheço pobres arrogantes e conheço ricos humildes. Humildade não é pobreza, tem nada a ver uma coisa com outra. Porque lá no Salmo 91, não precisa abrir, diz assim, no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha como Satanás, ele é esperto. Ele não chegou para Jesus e falou: Jesus, é isso que eu te digo. Ou ele chegou para Jesus e disse: assim diz o Senhor, o teu Pai, Yahvé. Ele poderia ter falado para Jesus: assim me disse o Senhor, teu Pai, Jesus, Yahvé. Ele poderia ter falado isso para Jesus. Mas ele veio com a palavra, porque o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Se Jesus não conhecesse as Escrituras, se Jesus não soubesse das Escrituras, ele pereceria. Jesus em nenhum momento argumentou com algo que não fosse a palavra, porque ele estava sendo atacado com a palavra, e todos nós somos atacados com palavras.
E para rebater qualquer palavra que não seja a palavra de Deus, ou seja, até mesmo a palavra de Deus, só a palavra de Deus. Quantos entendem isso? Se você tivesse entendido isso, você aplaudiu o Senhor. Amém? Porque ele usou a palavra para atacar Jesus, porque ele sabia que a palavra de Deus, ela tem poder, ela dá verdade. Então quando alguém chega para você e diz: eis que eu te digo, blá, 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 e aí ele pega e usa um versículo e põe em cima, sabe para que ele faz isso? Que é para dar ênfase e veracidade ao que ele está falando. Mas se você não analisar o que ele te falou antes dele vir usar a própria palavra de Deus, você é pego, pum, e aí você cai. Aí você fica: nossa, mas ele falou, ele era de Deus. Era de Deus. É igual a pessoa começa um relacionamento e fala: não, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Conheci uma que começou um relacionamento, a mãe gosta de falar de Deus para todo mundo, repreender para todo mundo. Não que eu esteja julgando, mas ela aponta para todo mundo. E a filha dela estava namorando com 2 e escolhendo com qual ela ia ficar, porque era de Deus. Era de Deus. E gosta também de dizer: não, assim diz o Senhor, é isso que eu te digo. Então nada contra não, amado. Também sou carente também de pecar, de errar, de falhar. Mas eu acho que quando a gente olha para a vida de uma pessoa, levanta falso testemunho contra ela e denigre ela, nós temos que olhar para dentro da nossa casa primeiro. Aí Satanás diz para Jesus que os anjos estariam à ordem a respeito dele para guardar os caminhos dele, que sustentariam ele nas suas mãos para que não tropeçasse em pedra alguma. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E hoje o que mais tem dentro da igreja são o povo de Deus tentando Deus. Subestimam a palavra de Deus, tentam contra a palavra de Deus, não creem na palavra de Deus, mas dão crédito ao que os outros estão falando, mas não dá crédito à palavra de Deus. Não devemos ser presunçosos ao ponto de querer testar a Deus, buscando prova da tua presença e do teu poder. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela é o poder de Deus revelado, ela tem que ser poder de Deus aplicado na minha e na sua vida diariamente. O Evangelho é a palavra aplicada diariamente, como uma disciplina incessante até a eternidade. Mas o povo de Deus, eles tentam a Deus quando eles ficam tentando buscar nessas pessoas, buscar muitas vezes até em mim, algo que eu não posso dar. Não há poder algum que possa emanar de mim mesmo. Não posso fazer nada por você, amor. Mas essa palavra pregada e bem aplicada, ela transforma a sua vida. Ela muda a sua vida, ela muda a sua história. Ela transforma a sua casa. Ela transforma a sua esposa, o seu esposo. Ela transforma o seu filho. Porque o poder de Deus está na sua palavra. Mas o povo atenta a Deus. Sabe como? Se agarrando em penduricalhos, comendo migalhas imundas, trapos de imundícia, de homens e mulheres que se dizem de Deus, mas querem que vocês o fiquem seguindo, e ficam alimentando isso, sabe? E ficam alimentando, e fica alimentando a pessoa tem que estar sempre atrás dela, tem que sempre ter uma multidão, alguém atrás dela. Ela não é suficiente só com o Evangelho. Ela precisa de ter alguém paparicando, ela precisa ter alguém por detrás dela, ela precisa ter alguém ligando, ela precisa ter alguém caminhando junto com ela e dizendo para ela todo tempo: você é bom, você, nossa, é tremendo, nossa, é maravilhoso, glória a Deus, é não sei o que. A igreja de Deus, a igreja que aí está nos últimos tempos, ela é a que mais tem tentado o Senhor, tentando testar a Deus, o poder de Deus,
Porque a pessoa vai na igreja, aí ela pega o propósito, aí Deus não faz, aí ela briga com Deus, porque Deus tinha a obrigação de fazer, porque Deus tinha que fazer porque eu dizimei tanto, porque Deus tinha que fazer porque eu peguei 20 propósitos, eu cumpri os 20 propósitos, foram 20 propósitos de R$150, eu cumpri os 20, por que não aconteceu? Deus tem que me curar, por que Deus não me cura? Deus não tem que nada. Entenda uma coisa, Deus não é seu garçom, Ele veio para servir, mas não ao seu bel prazer, porque Ele sabe o que é bom para você e para mim. E se Deus sabe o que é bom para você e para mim, quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós? Quem é você, homem ou mulher, para questionar aquele que te criou? Questione a si mesmo. Questione as suas decisões que levaram você aonde você está hoje. Que quando Deus falou com você através da palavra e você não ouviu, você não atentou. Questione as suas atitudes e as decisões que você tomou e você não deu resposta daquilo que Deus esperava e você fez aquilo que o seu coração desejava, e aonde você está, agora você põe a culpa em Deus porque Ele não trouxe resposta. Mas você não procurou ouvir a voz suave do Espírito Santo para saber qual era a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para ti. Você foi atrás da boca dos outros. Você foi atrás do eis que eu te digo e não do que está escrito. Novamente o diabo levou, versículo 8 de Mateus 4, novamente o diabo levou a um monte muito alto. Você está vendo que o diabo está sempre levando Jesus num lugar de destaque, né? Ó, Jesus, vou te fazer você um homem de expressão aceito por todos no mundo. Novamente levou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Igreja, uns tempos atrás eu dei muita risada. É triste, mas eu dei muita risada porque é engraçado. Aí você vê verdadeiramente que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela está desde quando nós nem existimos, mas ela é sempre atual, mais do que o jornal que vai sair nesta segunda-feira. Aliás, no jornal de segunda-feira, você busca o Jornal Cidade, tem coisas lá que saíram no domingo, né? Mas a Bíblia era bem atual. Estava eu um dia vendo a minha página do Face e eu vi um amigo nosso que compartilhou algo. Estava escrito assim: se você crê nesse Deus com minúsculo, que diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares, digite amém. Eu amo essas postagens, sabe? Digita amém para o fulano ser curado, digite amém, não sei o que. Eu amo isso, eu não digito amém nenhuma. Eu até falo que um dia eu recebi algumas críticas por algumas coisas que eu posto. Eu falei: vai curtir a página do outro lá que pede para digitar amém. Aqui é para quem quer pensar. E aí eu fui olhar, tinha mais de 1000 pessoas digitando amém. Mais de 1000. Aí eu pergunto para você: o povo perece sim ou não por falta de conhecimento? Aí as pessoas digitaram amém. Eu vou me prostrar para esse Deus e adorar Ele, e tudo Ele vai me dar, porque eu vou estar prostrado. Esse Deus que o diabo apresentou aqui, que é Ele que manda, se chama Mamon. É Ele que tem as glórias desse reino. Sabe o destaque, pastor, que você quer, que você falou que a gente é sem expressão? Sabe essa expressão que você tem na cidade? Ela é de Mamon. Ela é de Mamon para você, para massagear o seu ego. Ela é de Mamon para você. Foi Ele quem pôs, e você está prostrado adorando Ele. Porque quando está prosperando, quando tudo vai bem, Deus está no negócio. A igreja está cheia, Deus está lá. O dinheiro está entrando, Deus está no negócio. Vi uma vez um cantor falando que enquanto ele estava arrebentando, vendendo, ele achava que Deus estava no negócio. Até o dia que ele olhou para a casa dele e Deus falou para ele: não estou com você nesse negócio, meu filho. Ele falou: e eu tive que parar com tudo para verdadeiramente ver Deus novamente na minha vida e na minha família.
Não me admira ver a igreja está procurando a glória desse mundo. Afinal, se você for próspero, Deus está no negócio. Porque pobreza é do diabo. Mas, então Paulo, ele serviu o diabo, né? Porque Paulo, ele diz que ele foi experimentado em tudo, na riqueza e na pobreza, na abundância, na escassez. E em tudo, ele diz: dei glória a Deus. Glória a Deus. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Porque eu sei que você também é experimentado em todas as áreas. Eu sei que você é experimentado em todas as coisas. E você não pode se importar com a sua reputação. Porque tem pessoas que quando está na abundância, é tudo maravilhoso. Mas quando vem a escassez, ela fica preocupada com o que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim. Aí às vezes até parece um emprego para ela, algo, mas não para ganhar às vezes a mesma coisa que ela estava ganhando. Mas até uma provisão de Deus, porque eu costumo dizer que é melhor vingar do que secar. Enquanto nós não ganhamos dinheiro, nós pagamos o nosso sustento, amém? Mas a pessoa fica preocupada com a reputação dela. Ela fica preocupada porque ela, afinal de contas, ela tem um lugar de destaque. Afinal de contas, ela é uma pessoa de expressão na sociedade e no meio onde ela vive. Ela está no high society, né? Ela está no high society. Ela anda com o pessoal aí que frequenta as baladas e os grandes restaurantes de Ribeirão Preto, né? E o que vão dizer dela se ela deixar tudo isso? Jesus não procurava o destaque de si próprio. Jesus procurava fazer a vontade do Pai. Jesus procurava a vontade do Pai. Eu já estou terminando. No versículo 10 de Mateus 4, então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em Deuteronômio 10, não precisa abrir, capítulo 10, versículo 20 e 21 diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te apegarás, ao seu nome jurarás, Ele é o teu louvor e o teu Deus, que fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que só Ele nós devemos temer, só a Ele nós devemos servir, só a Ele nós devemos estar agarrados, só a Ele nós devemos estar apegados, só a Ele, somente a Ele nós devemos dar culto e ter admiração, ao ponto do nosso coração bater mais forte. Só a Ele nós devemos olharmos para Ele como um ser irrepreensível, um ser que não tem de pecado, um ser que é o seu sumo sacerdote, que se apresenta diante de Deus Pai e pede misericórdia, graça por cada um de nós. No versículo 11 diz de Mateus 4: então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Como que o diabo deixou Jesus? Porque Jesus diz para ele: está escrito, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ou seja, aquilo que o diabo falou lá atrás, que os anjos estavam ordenados para servir Jesus, Jesus não clamou pelos anjos, Jesus mandou o diabo embora. E quando o diabo foi embora, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, enviou os seus anjos para o servir. Quando você entender essa autoridade da palavra, que a palavra é quem manda o diabo embora, mediante a situação que você está passando, quando você entender a autoridade da palavra de Deus, Deus vai começar a enviar anjos para te servir. Deus vai começar a enviar anjos para te servir. Deus vai começar a enviar anjos para te suprir. Você não precisa clamar pelos anjos, você precisa ser obediente, amar e entender e viver a palavra de Deus, porque os anjos é Ele quem envia, não é você quem chama. Jesus não chamou os anjos vinham. Jesus ordenou para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito. Ele não falou para o diabo: vai, porque é isso que eu te digo.
vai, porque assim eu estou falando daquilo que eu entendo. Ele disse: vai, porque está escrito já. Está escrito, Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás. Em Hebreus 1,14 diz assim, não precisa abrir: não são todos eles espíritos ministradores, enviados, ou seja, não é chamados, não é clamados, são enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. São eles enviados. Eles são enviados de Deus. Quando nós andamos com Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós, entre agradar o homem, agradar o amigo, o ente querido que você ama, a sua preferência é obedecer ao Pai. Eu termino essa pregação deixando uma passagem para vocês. E se vocês quiserem marcar, escrever, ou quiser abrir sua Bíblia e marcar, está em Tiago, capítulo 4. Esse capítulo de Mateus 4, ele é um capítulo pequeno, mas tem uma riqueza de detalhes, tem uma riqueza de aprendizado. E nesses dias eu estava assim, e teve dias que eu olhei para o céu e falei: Deus, cadê você? E o Espírito Santo falava: eu estou aqui. Mas às vezes a gente quer sentir a presença de Deus, e a presença de Deus ela não é um arrepio, a presença de Deus ela não é um calafrio, a presença de Deus ela é paz, ela é longanimidade, a presença de Deus ela é calmaria de espírito, a presença de Deus ela é em meio à tribulação, refrigério na alma. A presença de Deus é amor que espanta todo tormento. Em Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eu deixo essa passagem para vocês, amados, porque isso é algo que Deus falou muito comigo no dia de hoje. Jesus, em toda essa passagem, ele estava sujeito a uma única pessoa, a Deus, através da palavra. Ele não estava sujeito a João Batista, quem foi quem o batizou. Ele poderia muito bem chegar para o diabo e dizer: mas João Batista fez essa promessa para mim, João Batista falou isso a meu respeito, João Batista anunciava a mim antes de eu vir. Não, ele resistiu ao diabo com a palavra. E quando ele resistiu ao diabo, ele tinha autoridade, ele mesmo expulsou o diabo pela palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus como Jesus se sujeitou. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você crê e você recebe essa palavra na sua vida, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao único que é digno de todo louvor e adoração.